Então, pessoal, a ideia agora é a gente fazer uma análise, como eu falei, extremamente rápida, meteórica, né, a respeito de circuitos de alimentação para LEDs. Tá? A minha ideia é dar uma visão bem, vamos dizer, bem por cima, assim, né? A gente vai pegar um drone, vai subir lá uns 200 metros de altura e a gente vai olhar para baixo e vai ver o que tem sido feito nessa área de LEDs, né? Mas como eu falei, é mais uma visão geral mesmo para nos preparar aí para os seminários, né? Então eu vou abordar bastante coisa que a gente tem feito aí ao longo dos últimos 5 anos, tá? A gente vai ficar limitado aí a literatura bem mais recente, tá? Mas eu vou apresentar aqui os principais problemas para vocês, né? E como que a literatura tem atacado esses problemas, né? O primeiro ponto que eu tenho vamos dizer, citar, né? É que a gente viu que lá das características elétricas dos LEDs, né? A gente viu que a gente tem diferença, né, entre semicondutores do mesmo lote, do mesmo fabricante. A gente tem tensões diferentes, características um pouco diferentes, né? E a característica do LED, ele se aproxima a de uma fonte de tensão, né? Quer dizer que para pequenas variações de tensão eu tenho grandes variações de corrente, né? Então eu não poderia alimentar diretamente um LED de uma fonte de tensão, por exemplo, né? A gente sabe, né, meus alunos de circuitos aí, né, que a gente não pode colocar duas fontes de tensão em paralelo, né? Se elas tiverem valores diferentes de tensão, né? E o LED pode ter valores diferentes de tensão de um LED para o outro. Eu vou ter aí, se fossem duas fontes de tensão ideais, eu teria uma corrente infinita, né? Nesse caso aqui, como não são ideais, eu tenho muitas variações de corrente, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né, eu teria alimentando LEDs diferentes aqui com a mesma tensão, eu teria valores bem diferentes de corrente, né? Teria esse ponto e esse ponto aqui, tá? Então, o primeiro ponto é que eu não posso alimentar com uma fonte de tensão diretamente, tá? Bom, então eu preciso ter um método para controlar a corrente dos meus LEDs, né? Eu posso ter, por exemplo, um amplificador linear, né? Que é um método dissipativo, né? Ou seja, eu tenho aqui a tensão do meu LED, a tensão de entrada aqui, né? E esse elemento aqui vai variar a tensão dele para adaptar esses dois valores, né? Só que quanto maior for essa tensão aqui, né, toda a corrente do LED vai estar passando pelo elemento, né? E com isso eu vou ter uma grande potência, né, dissipada nesse amplificador linear, tá? Então é bem raro se utilizar. A gente utiliza mais para, vamos dizer, circuitos de baixa potência, né? Ele é um circuito um custo muito baixo e muito fácil de ser implementado, mas em termos de rendimento, né, que é o que a gente procura geralmente num sistema de iluminação, né, vamos dizer, pouquíssimo utilizado, tá? A gente vai ver em um dos seminários o Felipe Luz, e ele está desenvolvendo o trabalho de doutorado dele num conversor híbrido, tá? Que ele é híbrido chaveado e linear, onde o linear vai processar uma pequena parte da potência do LED para fazer VLC, para fazer comunicação por luz visível, tá? E daí eu vou ter um elemento dissipativo, só que um elemento dissipativo numa parcela muito pequena da potência total do meu LED. Então isso aí faz com que não interfira tanto no rendimento
E por outro lado, os circuitos lineares têm respostas dinâmicas extremamente mais rápidas que os circuitos chaveados. Tá? Então, a gente vai ver nesse seminário um pouco dessa abordagem aí. Tá? Por outro lado, a gente tem as fontes chaveadas, né? Que elas têm um rendimento bem elevado. O princípio dela não é dissipativo, né? Aqui eu tenho, vamos dizer, todos os conversores CCCC eu posso utilizar para alimentar um LED. E ele vai acabar regulando a corrente de saída aqui, né, para um sistema de controle. Envolve um maior custo, né, são fontes mais complexas, mas elas têm as vantagens do melhor rendimento, né? Elas conseguem implementar dimming de maneira não dissipativa também, né? E eu consigo implementar aí funções extras, porque o controle me dá, vamos dizer, liberdade para bastante coisa, né? Eu posso usar aí o que eu chamo de smart lighting, né? A luz inteligente, né? Aí vai ser um tema de um outro seminário, né, com o presidente da IAS, o George Cisis, que é da Universidade de Toulouse. Ele vai falar para nós principalmente dessas novas tendências em iluminação, né, e vai abordar bastante essa questão de smart lighting. E aí eu preciso ter um sistema de controle sempre na minha luminária, né. Mas a gente não vai focar, né, na parte de alimentação a partir de uma fonte CC, né, porque a alimentação a partir de uma fonte CC ela é extremamente simples, né, porque o LED é uma carga CC, né, eu tenho que aplicar uma tensão, uma corrente contínua no meu LED. Se eu pegar uma bateria, uma fonte CC, eu só preciso colocar um conversor CCCC ali, né, e consigo alimentar o meu LED. Claro que isso aí a gente poderia abordar muita coisa, né, muito circuito comercial, muito CI dedicado para fazer essa alimentação, né, de LEDs a partir de fonte CC. Mas o que apresenta uma maior complexidade em termos de projeto e de pesquisa é quando eu alimento os meus LEDs a partir da rede elétrica, né, a partir da minha fonte CA, né, que são chamados na literatura aí de drivers offline, né. E nesses casos, né, a gente não vai abordar hoje, porque isso aí foi abordado naquelas aulas anteriores. A aula que o professor Pedro Almeida falou, né, a respeito de correção do fator de potência, distorção harmônica de corrente. O Nelson falou a respeito de interferência eletromagnética, né? E o professor Guilherme, né, falou a respeito de Ripple, né, da parte de Flickr. Então, eu não vou abordar hoje, né, porque isso aí já foi dado. Quem não viu ou quem tiver ou quem não lembra, né, tem os vídeos ali na playlist, né, é só pegar e assistir de novo. Mas a gente precisa aí atender uma série de requisitos, né, da parte da rede e da parte do LED, né. A gente precisa, vamos dizer, obedecer às normas relacionadas ao consumo de energia da minha rede elétrica, e também eu preciso alimentar o meu LED, né, da melhor maneira possível, de forma a preservar a vida útil, a eficácia, né, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, pessoal, eu tenho aqui do lado da minha rede, vocês podem ver aí pelas formas de onda, né, em azul ali seria a tensão da rede, né, em vermelho a corrente. Se eu tenho uma corrente que ela é senoidal em fase com a tensão da rede, que é praticamente o que as normas me pedem, né, eu vou ter uma potência pulsada, né, uma potência de entrada pulsada ali, no nosso caso em 120 Hz, né, que é uma consequência direta de um alto fator de potência, tá? E
por outro lado, no lado do meu LED, né, eu preciso ter uma tensão e uma corrente o mais CC, o mais constante possível, né? Por quê? Porque a gente viu que o ripple no LED ele causa flicker, o flicker ele é perigoso do ponto de vista do ser humano, né? A pessoa que estiver exposta àquela luz, né? Pode sofrer uma série aí de problemas. E também a gente viu, né, que a ondulação da corrente no LED também diminui a eficácia do meu LED, né? E eu tenho aqui um ponto, digamos, um ponto nevrálgico, né? Que é como que eu faço esse balanço de potências, né? Eu tenho uma potência lá na entrada que ela é pulsada, né, em 120 Hz, né? Ou seja, uma potência instantânea, né, que ela varia no tempo, é pulsada, e a minha potência na saída ela é constante, né? Eu tenho uma potência CC, né? Então, como que eu vou fazer esse balanço aí? Quem é que vai vamos dizer, equalizar essas potências, né? Por isso que entra a questão da vida útil do driver, né? Porque o elemento que faz essa filtragem, geralmente nos drivers de LEDs, são os capacitores, né? E a gente vai ver que um capacitor, para conseguir filtrar dessa maneira, ele precisa ter uma capacitância muito elevada. E uma capacitância elevada, geralmente, ela é conseguida só com capacitores eletrolíticos, que têm uma vida útil muito menor que dos LEDs. Né? Então a gente chega num impasse aí que motivou muito a pesquisa na parte de drivers, né, para LEDs nos últimos tempos. Tá? Então aqui só para vocês terem uma ideia de comparação, né, de um capacitor eletrolítico e dos capacitores de polipropileno, né? Capacitores de polipropileno, eles são, vamos dizer, têm uma vida útil, tudo é muito mais compatível com um LED do que um eletrolítico, né? Mas olhem só aqui, capacitores aqui de 22 microfarad, né, para 100 volts. Esse aqui é um de 22 micro para 160 volts. Ou seja, esse aqui suporta mais tensão que esse aqui. Se fosse um polipropileno para 160, seria maior que esse aqui ainda. Aqui eu tenho 2.2 micro, né, para 400 volts e para 450 volts. Olhem o tamanho, e o custo também é muito maior, né? Por outro lado, capacitores eletrolíticos, olha só, uma very long useful life, né? De 3 a 4 mil horas a 105 graus Celsius. Né? Então eu tenho aqui um driver que precisa ter 50 mil horas de vida útil, e o meu capacitor tem 3 mil horas. Né? É inconcebível e incompatível. Tá? Nesse ponto aqui eu não vou abordar de novo também, porque o professor Guilherme abordou lá na aula que ele deu, mas ele mostrou que existem maneiras da gente aumentar a vida útil do capacitor eletrolítico, principalmente trabalhando com temperaturas mais baixas, né, e colocando capacitores, vamos dizer, de maior tensão a trabalhar em menor tensão. São vários fatores que a gente consegue adaptar essa vida útil, tá? Mas é bem complicado, tá? Então, para a gente poder trabalhar com capacitores de filme, né, capacitores polipropileno, por exemplo, a gente precisa muitas vezes diminuir o valor da capacitância necessária no meu driver. Tá? E a diminuição da capacitância vai me causar problema aqui nesse balanço de potências, né? Porque se eu tiver um capacitor muito pequeno aqui no meu driver, essa ondulação de potência que eu tenho aqui, ela vai se transferir para o meu LED, né? E eu tenho um outro problema aqui, pessoal, que o capacitor,
Imaginem aqui que eu tenho um capacitor em paralelo com o meu LED, tá? Na saída do meu driver. E eu coloquei um capacitor bem grande, tá? Que ele tem uma ondulação de tensão bem pequena, tá? Bem pequenininha. O problema é que o meu LED ele amplifica a, a ondulação porque ele tem uma resistência muito pequena, né? Então uma pequena ondulação de tensão vai me ocasionar uma grande ondulação de corrente no meu LED, né? Então o LED ele ainda piora mais ainda a situação do uso do capacitor, né? Porque ele é propício a ter grandes ondulações de corrente devido à característica elétrica dele, né? Então a gente vai basear a nossa análise agora dos drivers offline principalmente com essa visão, tá? Em como que a gente vai fazer para abordar a questão das capacitâncias, principalmente nos drivers, tá? A gente tem na literatura vamos dizer, uma classificação de drivers aí, né? Que a gente pode usar, por exemplo, um estágio único, né? Ou seja, um único conversor ele vai me fazer a correção do fator de potência e a tensão de saída dele eu aplico sobre os meus LEDs. Tá? Esse aqui seria um single stage ou estágio único. Tá? A gente vai ver depois na sequência todas as características dessas soluções. Certo? Eu posso ter um conversor de 2 estágios, né? Onde eu tenho um conversor que faz a correção do fator de potência e um segundo conversor que ele faz o controle da potência do LED, tá? Ou seja, eu tenho aqui um outro estágio, né, para adaptar a tensão de saída desse cara para a tensão do meu LED. Eu tenho também a solução de estágios integrados, né, aquilo que eu conversei com vocês na aula sobre reatores eletrônicos para lâmpadas HID, aquela integração de interruptores ativos, né? Então eu posso integrar esses dois conversores compartilhando o mesmo interruptor ativo, tá? E eu tenho essa quarta solução aqui, né, que se chama de processamento parcial de energia, tá? Que seria, vamos dizer, eu compensar essa ondulação de tensão na saída por um conversor que não processe toda a energia do meu LED, tá? A gente vai ver agora as características dessas soluções, tá? Mas assim, pessoal, qualquer dúvida ou contribuição, peço que interrompam aí e a gente conversa. Passando então, primeiramente, a solução mais simples, né, que seria uma topologia de estágio único, tá? Nessas topologias a gente tem um único conversor, né, que ele vai ter na entrada uma potência ondulada, né? Vocês podem ver aqui, o Pin é aquela potência pulsante, né? E a potência no meu LED, ela tem que ser o mais constante possível. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, com um capacitor eletrolítico e com um capacitor de filme, né? Isso aqui significa que no eletrolítico eu consigo uma capacitância maior, né? E com isso eu consigo filtrar melhor a ondulação decorrente aqui pelos meus LEDs. Tá? Geralmente essas topologias, apesar de ter alguns inconvenientes, né? Elas são muito utilizadas em conversores de baixa potência. Tá? Ou seja, lâmpadas tubulares ou mesmo lâmpadas bulbo, né? Bulbo até nem não é tanto problema porque ela não precisa de um fator de potência tão alto. Mas as tubulares, por exemplo, podem usar um conversor flyback, que ele faz o PFC e alimenta os LEDs diretamente, ou um conversor buck boost, ou um conversor buck, né? Geralmente essas
tubulares, que são da ordem aí de 20, 22 watts, elas vão ter esse tipo de solução, né? Não sei, Igor, tu tem alguma coisa a comentar aí, talvez, dos drivers de vocês? Eu acredito que se vocês trabalham nessa faixa de potência, são conversores single stage, né? Exatamente. Para 20 watts não tem para onde fugir mesmo. E aí a eficiência tem que ser mais alta, né? E a gente coloca um circuito anterior na lâmpada. Tem um espacinho, né? Então é tranquilo. Ele não ocupa tanto espaço assim. Mas para 10 watts, em alguns casos, a gente faz com CCR. Aham. E tem muito CI dedicado já, vamos dizer, específico para essas aplicações, né? É um CIzinho que faz o flyback, que ele já tem inclusive o interruptor integrado no mesmo chip, né? Sendo só agrega ali o indutor, um capacitorzinho e, e tá feito já o conversor, né? É, sub-dólar aí, só pegar um motor mais ou menos, botar um R-Sense e... Então aqui, né, pessoal, quais são as características, né? Eu tenho como vantagem custo reduzido, né? É o menor custo que eu posso ter num conversor, é o menor volume e é o melhor rendimento também, né? Porque eu tenho a potência do LED processada só pelo meu conversor PFC, tá? Quais são as desvantagens dessa solução? Capacitor de barramento, né? Aquilo que eu falei, esse capacitor tem que ser muito elevado e dinâmica lenta, tá? Essa dinâmica lenta aqui, pessoal, é uma coisa que a gente não se dá não se dá conta assim, mas eu vi um problema muito grave de um conversor que a gente estava trabalhando ali na Zagonel, que era um flyback single stage, tá? O que acontece, pessoal, nessa dinâmica lenta? Geralmente o meu sistema de controle ele faz isso aqui, ó. Ele mede a corrente de saída, né? E realimenta aqui o meu conversor, né? Ou seja, eu controlo a razão cíclica de trabalho do meu interruptor, tá? A gente teve um caso numa cidade lá que praticamente todas as luminárias queimaram da cidade. E depois foi descobrir o que acontecia. Era lá em Itá, na cidade de Itá tem uma usina, uma usina hidrelétrica lá. E como está muito perto da usina, não sei o que os caras fazem lá, que tem a tensão da rede ela tem umas variações muito bruscas, ela dá um degrau de tensão. Daí o que acontece num sistema de controle? Como a gente tem um capacitor grande na saída desse conversor, a variação na saída ela é muito lenta, né? E como o nosso sistema de controle está monitorando a saída, quando eu tenho uma variação brusca de tensão de entrada, o meu controle não enxerga, né? Ele está enxergando lá a saída, a corrente do LED que vai variar bem lentamente. Só que eu tenho vamos dizer, ligado na minha chave um indutor de um flyback, que geralmente ele está projetado para trabalhar um pouquinho abaixo da saturação, né? Porque quanto mais perto da saturação, menor vai ser o tamanho do núcleo, mais barato vai ser o meu conversor, né? Menor vai ser o volume. Então, o que acontece é que com um degrau de tensão na rede, o indutor saturava. O indutor saturando queima a chave, queima o MOSFET. E assim queimaram-se, sei lá, 200 luminárias. Né? Coloquem aí cada luminária dessas custa uns R$ 1.000, R$ 1.500. Né? É coisa, né? Daí depois a gente desenvolveu um sistema, vamos dizer, além do sistema de controle, a gente tem um cão de guarda cuidando da tensão da rede, né?
um sensorzinho rápido ali que, se ele detecta qualquer degrau de tensão na rede, ele baixa a razão cíclica da chave, né? Dá uma flicada ali, né? Dá uma ondulada na luz da lâmpada, mas depois que a gente conseguiu afinar o sistema de proteção, não queimou mais nenhuma luminária. Mas esse é o problema da dinâmica lenta, né? Esse conversor ele é muito lento, né? Porque a variável de saída ela varia muito lentamente por causa da capacitância elevada. Tá certo? Aqui, pessoal, eu trago as fotos aqui de um conversor. É um flyback 80 watts, né? Comercial, tá? Para que vocês tenham ideia, esse aqui parece que ele é cheio de capacitância, né, na saída. Tem aqueles 5 capacitores ali, né? Na verdade, para que ele tivesse um ripple bom, assim, um ripple aceitável na luminária, ele teria que ter o dobro dessa capacitância. Ele aqui está subdimensionado, os capacitores desse conversor, tá? Inclusive ele só está podendo ser utilizado dessa forma porque isso aqui é iluminação pública, né? Iluminação pública a gente não tem tanta exigência com relação a flicker, né? Mas a corrente do LED chega praticamente a zero, ela varia entre 0 e 2 vezes a nominal, tá? E olha só o que tem de capacitância comparado com o restante do conversor, né? Então, para que vocês... e é uma luminária de 80 watts, né? Não é, imagina uma luminária de 200 watts. Então é uma coisa bem complicada mesmo, os conversores de estágio único, né? Então, vamos dizer, a solução mais usual, né, seria uma topologia com 2 estágios, né, onde eu vou ter um conversor que vai fazer a correção do fator de potência, né, e um segundo conversor que vai fazer a regulação da corrente do LED, né. Então, nesse caso aqui, eu posso ter uma ondulação grande nesse capacitor aqui, que esse conversor aqui, ele pela malha fechada, né, ele pode ter vamos dizer, uma malha de controle rápida, né, e ele acaba compensando essa ondulação desse capacitor de barramento aqui, tá? São topologias aí geralmente utilizadas para luminárias de maior potência, né? Geralmente para iluminação pública, né? Então eu consigo reduzir o valor do capacitor porque eu posso permitir um ripple maior no capacitor e também porque eu consigo trabalhar com um barramento de maior tensão, né? O Guilherme mostrou também na aula dele, né, que uma das técnicas para diminuir capacitância é elevar a tensão de barramento, né? Eu consigo baixar bastante o valor da capacitância, sendo que para isso eu preciso elevar a tensão. Elevar a tensão significa capacitores de maior volume também. Só que entre o que a gente ganha diminuindo capacitância e o que a gente perde elevando tensão, ainda é benéfico elevar a tensão, tá? Eu tenho o ripple minimizado também, porque esse conversor aqui, ele compensa o ripple, né? Eu consigo ter uma corrente praticamente constante na saída. E é um conversor aqui com dinâmica rápida, né? Eu consigo ter uma dinâmica rápida nesse cara, né? E se eu tiver aqui alguma variação rápida, eu não vou estar medindo a corrente de saída para controlar esse conversor. Esse conversor aqui está medindo a tensão de entrada mesmo e ele consegue fazer essa compensação bem rápida, tá? As desvantagens, né, seria o custo elevado, porque aqui eu passo a ter 2 conversores ao invés de um, né? E o conversor significa outro sistema de controle, sensores, proteções, semicondutores, indutores, né?
é como se eu tivesse 2 conversores de estágio único, né? E também são soluções com rendimento mais baixo, né? Por que o rendimento é baixo? Porque eu processo toda a potência do LED 2 vezes, né? Esse conversor aqui vai processar toda a potência do LED, né? Imagina, eu tenho, sei lá, 100 watts no meu LED, né? Esse conversor aqui, vamos supor que esse aqui tem um rendimento de 90%, né? A potência de entrada dele teria que ser, vamos ver aqui, 111 watts, né? Eu tendo 111 watts na entrada, eu tenho 100 watts na saída, né? E se esse aqui tem, vamos supor que esse aqui tem 95% e esse aqui 90%, tá? Esse aqui, para ter 95%, eu teria uma potência de entrada aqui de 117 watts, tá? Para ter 100 watts na saída, tá? Então, se eu tiver um conversor com 95 e outro com 90%, eu vou ter um rendimento de 85,5% no meu conversor total, tá? Então, por mais que eu consiga obter conversores aí de rendimento bem elevado, à medida que eu tenho o processamento duplo, né, da potência, acaba diminuindo o rendimento geral do meu conversor. Esse aqui, pessoal, é um conversor então de 2 estágios para uma luminária de 180 watts, tá? Aqui eu tenho um conversor, né, que faz o PFC e outro que faz o PC, tá? Então, comparem aqui com relação ao estágio único, aqui, né, que aqui só que eu vejo a parte eletrônica, eu tenho praticamente 1/3 vamos dizer, da área, do volume da minha placa ocupado por capacitor, né, que é praticamente o mesmo volume do magnético, tá? E agora olha o que acontece no estágio duplo, ó. Eu tenho um espaço aqui, né, digamos, menos que 10% da área da minha placa, né, e compara a capacitância com os magnéticos, né. Antes eu tinha a mesma coisa de capacitor que eu tinha de magnético. Agora eu tenho 1/5 do volume de magnético que eu tenho de capacitor, né, só trabalhando aí com um conversor de 2 estágios, tá? Então a gente tem os problemas, né, dos conversores de 2 estágios, né, que seria principalmente com relação ao custo, né. Então a gente tem aqui algumas soluções que são as soluções que eu vou apresentar agora, elas estão mais relacionadas com a pesquisa acadêmica do que vamos dizer, efetivamente aplicações industriais, tá? Porque em termos de aplicações industriais, a gente vai ficar em conversores de um estágio e 2 estágios, tá? Por quê? Porque eles são mais confiáveis, tá? E são conversores que possuem soluções prontas de circuitos de controle e tudo mais, tá? Mas na pesquisa, né, a gente acaba propondo várias soluções, né, para resolver os problemas então vamos dizer, dos conversores de uma etapa e 2 etapas, tá? A primeira solução então seria a utilização de etapas integradas, né, que é aquilo que eu tinha falado para vocês, né, de integrar o conversor PFC com o conversor PC, compartilhando o mesmo interruptor ativo, né? E com isso eu mantenho a característica de capacitor reduzido que eu tinha ali no de 2 etapas. Eu vou ter um ripple intermediário, tá? Um dos problemas da integração de conversores é a seguinte: quando
no conversor de 2 etapas, eu tinha dois conversores que eu controlava eles independentemente, né? Eu tinha uma chave que controlava o meu PFC, né? E com isso eu fazia a correção do fator de potência, tudo tranquilo, o controle dedicado para isso. E tem uma segunda chave que controlava a corrente de saída do LED e fazia um sistema mais rápido de controle, sem nenhum problema. Os dois são independentes. O problema é quando eu pego e integro as etapas, né, eu passo a ter um interruptor compartilhado, né, e daí eu tenho uma variável de controle. Essa variável de controle ela vai ser responsável por controlar as variáveis de entrada do meu conversor, né, ou seja, fazer a correção do fator de potência, e também controlar a variável de saída, controlar a corrente do meu LED. Um problema que eu tenho quando eu tenho essa integração de etapas é que se eu uso a minha variável de controle para compensar a ondulação de baixa frequência da corrente do LED, eu distorço a minha entrada. Eu tenho problemas de correção do fator de potência. Tá? Então eu tenho um cobertor curto aqui, eu tenho uma chave comandada para fazer os dois trabalhos, né? Então por isso que eu acabo tendo um ripple intermediário, porque se eu tentar compensar a ondulação de saída, eu distorço a entrada e muitas vezes eu posso sair da norma, né, na parte de distorção harmônica de corrente e tudo mais. Tá? Inclusive existem vários trabalhos que lidam com essa questão, né, quanto que eles conseguem distorcer da entrada aqui sem sair da norma, né, para conseguir compensar a ondulação na saída. Tá? O Guilherme Márcio, ele fez de Juiz de Fora, né, o doutorado dele foi nesse tema de pesquisa. Também o Paulo César Vargas Luz, né, que fez doutorado com a gente no GEDRE, também trabalhou nesse tema, de distorcer a entrada para conseguir compensar na saída. Né? Mas geralmente a gente não distorce a entrada, a gente não procura não distorcer a corrente de entrada. Tá? É uma solução então com um custo intermediário, né, porque eu consigo diminuir o número de interruptores, eu passo a ter só um circuito de controle e tudo mais, né? E ainda tenho como desvantagens baixo rendimento, porque eu tenho a potência aqui também processada pelos dois conversores. A dinâmica é lenta, como no caso do single stage, né? E eu tenho uma menor flexibilidade de projeto aí, né? Porque eu tenho uma chave só para os dois conversores, então é mais difícil eu adaptar tensões, correntes e tudo mais. Tá? Mas apesar de ser, vamos dizer, uma solução que apresenta determinadas desvantagens, né, foi muito explorada na literatura, tá? E continua sendo explorada na literatura. Tá? Por exemplo, esse artigo aqui, ó, nós publicamos esse ano, né, novembro de 2020, né, mês passado, que é um conversor integrado, né, um buck que faz a correção do fator de potência e um conversor boost que alimenta o meu LED. Tá? Aqui seria o conversor buck na entrada, o conversor boost compartilhando essa mesma chave. Tá? E nesse trabalho aqui, né, um trabalho do Girgis, né, um egípcio que esteve com a gente no GEDRE aí por 6 meses, ele integra também os magnéticos. Né? Ele pega o indutor do buck e do boost e ele usa um único núcleo. Né? Então vocês podem ver aqui, né, nos protótipos, né, esse aqui seria o protótipo com os dois indutores separados, e aqui fazendo a integração, usando um núcleo só com os dois indutores. Tá? Para a mesma potência, tudo aqui. Tá? E vocês podem ver aqui que, inclusive, integrando o magnético
consegue até melhorar o rendimento do conversor, né? Chegou perto aí de 93% na potência nominal, tá? Onde aqui com os núcleos separados o rendimento é pior, né? Seria esse azul aqui, tá? Então para que vocês vejam, né, que ainda se trabalha muito nessa parte de integração de conversores, tá? Outro trabalho aqui, né, que a gente teve aceito numa indústria electronics faz, não sei se 1 ou 2 semanas, veio o aceite final, que é esse trabalho aqui do Jean, né, que faz doutorado com a gente no GEDRE ali, junto com o Girgs também, né, mas esse aqui é um que eu comentei, né, que a gente explorou a característica do conversor PC, né, o segundo conversor aqui que está integrado, né, com relação ao esse LFRTR aqui é Low Frequency Ripple Transfer Ratio, né, a razão de transferência de ripple de baixa frequência, né, que seria o ripple que é transmitido do capacitor intermediário para a corrente do LED, né? Então, por exemplo, aqui se eu tenho, quanto maior isso aqui, né, maior vai ser a ondulação da corrente no meu LED, né? Então a gente descobriu aqui, né, que para o buck boost essa transferência de ripple ela é mínima e constante, né? Independe da diferença ali da tensão do barramento para a tensão de saída. E no caso aqui do buck, que é esse vermelho, e o boost, que é o azul, né, à medida que eu me aproximo do ganho 1, né, que a tensão de barramento e de saída são iguais, essas duas ondulações vão aumentando, né? Então quer dizer que o buck boost ele seria o mais indicado para ser utilizado, né, principalmente quando o ganho de tensão é próximo a 1. E aqui então nesses protótipos vocês podem ver o protótipo de cima é o mesmo conversor, esse da revista que foi aprovado aqui, né, esse ano. Só que aqui a gente refez no GEDRE o conversor, né? E aqui, esse aqui usa um boost como o segundo conversor, né? E esse daqui, o de baixo, ele usa o buck boost, né? Então vocês podem ver, aqui está a diferença, ó, desse capacitor para esse capacitor aqui, né? A gente conseguiu diminuir pela metade a capacitância necessária, né? Só mudando o conversor de saída. O resto dos parâmetros são todos iguais dos dois conversores, tá? Então a gente não publica mais diretamente uma integração de conversores, mas acaba publicando esse tipo de análise, né? Análises mais aprofundadas. Aqui tem um outro exemplo de... Marco, Oi, eu pode só te falar. interromper rapidinho. Tu pode voltar lá o anterior. Essa integração desses dois indutores, teve alguma coisa específica para vocês conseguirem fazer essa integração? Ou foi bem tranquila? Não, a gente só tem que analisar como é que eu vou te dizer, o princípio de funcionamento, né, da corrente nos dois indutores, né? Elas têm que, vamos dizer, ser praticamente, como é que eu vou te dizer, Triangular. síncronas, né? Quando sobe num, sobe no outro, Certo. Eu né? estou te fazendo essa pergunta porque o Edilson estava com a ideia de pegar o filtro MI de um circuito trifásico, né, dos três indutores e tentar colocar no núcleo só, ver se existe ou não essa possibilidade. A gente está estudando aí, ver se consegue diminuir o filtro e melhorar o rendimento. É a mesma ideia desse artigo aí, né? Sim, eu acho que tu pode pegar a ideia desse artigo aqui, dar uma lida para fazer essa análise, tá? Isso aí foi o Girgs que explorou bem, né? Mas eu sei que o que tem que ter de cuidado, né, é que os fluxos um não interfira no outro, né? Ou seja, que cada um fique confinado ali na sua no seu caminho magnético,
né? Tu pode ver que tem um caminho em vermelho e um caminho em azul ali, né? Uhum. Certo. Beleza, então. Obrigado. Perfeito. Tem aqui um outro trabalho também, foi de parceria com o Juiz de Fora, né? Quando eu fui co-orientador do Pedro Almeida, né? A gente publicou numa Industry Applications em 2015, que é a integração, então, né, de um half-bridge, né, um conversor meia ponte com um boost, né, e esse trabalho aqui, o interessante é que a gente tirou 2 diodos aqui também da ponte retificadora. Esse half-bridge aqui, ele faz o papel da ponte retificadora também, né, e esse aqui seria então um conversor ressonante, né, para controlar a corrente do LED. Então tem integração tanto do boost com o ressonante, né, assim como a retirada de 2 diodos aqui da ponte, né. Então vocês podem ver aí, né, que quando eu tenho integração eu sempre tenho aqui uma ondulação de corrente remanescente, né. Eu não consigo eliminar totalmente a ondulação da corrente, tá? E aqui vocês podem ver um conversor, né, usando capacitores de filme, né. Por menor que sejam as capacitâncias, né, o volume, né, é muito relevante, né, comparado com o restante do driver, né. Bom, e a quarta solução, né, pessoal, seria as topologias que eu chamo aqui de R2P2, né, que ela vem de Reduced Redundant Power Processing, redução do processamento redundante de potência, né, que seria tipo assim, a gente pega parte da potência do conversor, né, para compensar o ripple de saída. Não é como as soluções de 2 etapas e 2 etapas integradas, que a potência do LED era processada totalmente, né, pelo conversor PC. Esse aqui ele processa parte dessa energia, né? Imaginem aqui assim, ó, se eu tenho aqui um LED de 100 volts, tá? E eu tenho 80 volts médio aqui no barramento principal e 20 volts aqui nesse barramento. Esse conversor ele vai processar 20% da potência do LED, né? Porque a corrente passa pelos 2 conversores, né? Então, esse aqui sendo 20, esse aqui 80, esse aqui processa só 20% dessa potência, tá? E a ideia é fazer, por exemplo, um barramento aqui, né, em que a ondulação dele seja com fase oposta à ondulação de saída do PFC. Tá? E daí, se eu somar, né, 2 tensões com ondulações opostas, eu acabo tendo uma tensão de saída constante, né? Então, nessas soluções eu tenho capacitâncias reduzidas, tá? O Ripple, ele posso dizer que é intermediário, porque o sistema de controle é bem mais complexo do que por exemplo, um driver de 2 etapas, né, que eu tenho o sistema de controle só para controlar a corrente do LED. Nesse caso, não é tão simples assim, mas eu tenho já um rendimento elevado, né, porque o conversor auxiliar não vai processar toda a energia, e também eu consigo dinâmica rápida nesse tipo de solução. Tá? E as desvantagens desse tipo de solução seria a complexidade, né? O sistema de controle desse cara é bem mais complexo, e custo elevado também. Tá? Acabo tendo um custo principalmente porque eu preciso usar vamos dizer, um microcontrolador aí mais potente para conseguir fazer essa solução. Tá? Então esse tipo de solução também foi bastante explorado na literatura, tá, pessoal? Esse trabalho aqui foi um trabalho que a gente publicou agora em 2019 na MDPI Electronics, né, que usa
um conversor aqui, né, estilo fonte decorrente em série com o LED, né? Ou seja, ele tem um indutor aqui, né, que se carrega e descarrega. Ele carrega quando vamos dizer, tem excesso de tensão lá em cima do LED, né, e descarrega quando tem falta de tensão. Assim ele consegue modular essa tensão aqui no CS, né, e com isso compensar a ondulação decorrente. Tá? Vocês podem ver aqui os resultados, né, onde a gente tem aqui para... Isso aqui era para um indutor de 3 mH, se não me engano. Eu consigo ter, olha só, em azul aqui, né? Eu tenho a tensão do link aqui, né? Desse capacitor de saída, né? Ele é ondulado. E a tensão nos LEDs, né? A tensão no VCS aqui, nesse capacitor, ele tem essa fase oposta, né? À ondulação, tá? E com isso, quando eu tenho a tensão dos LEDs, aqui eu tenho essa em vermelho, né, que ela é praticamente constante. Tá? Esse aqui é o resultado agora, né, do prático, né? Ali a tensão no capacitor CS, né, e essa aqui é a corrente do LED. Então a ondulação é baixa aí, né, perto da ondulação que eu tenho no barramento. Tá? Mas com isso, né, processando uma pequena potência do LED, né, que faz com que eu tenha um rendimento elevado. Esse aqui é um outro conversor, né, a gente publicou em 2017 na Industria Electronics, trabalho do Guilherme Gindre, que é um Current Shaper, né, um tipo de circuito com processamento parcial de energia, né, onde eu coloco um conversor aqui entre a ponte retificadora e o capacitor, né, que ele emula uma fonte de tensão em série com uma resistência, e com isso eu consigo essa forma de onda decorrente aqui, né, ela não é tão senoidal assim, mas consigo baixar bastante ali a ondulação no barramento, né, e o rendimento é bem elevado aqui, a gente consegue ir perto de 93%, acima de 90% em praticamente toda a faixa de potência do LED, né? Esse trabalho aqui foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez aí a respeito de a gente chamou de cascata otimizada, né? Que seria esse redução do processamento redundante de potência, né? Que é aquilo lá que eu mostrei para vocês, é colocar um conversor aqui, né? O PFC seria essa tensão aqui, com uma certa ondulação, né? E eu coloco um outro conversor alimentado da saída do PFC, e a saída dele aqui somando as tensões, né? E fazendo a fase dessas ondulações serem opostas, né? A gente pode ver aqui nessa forma de ondas, aqui a ondulação do barramento, né? E aqui seria a ondulação desse PC aqui. Tá? E eu somando essas duas, eu acabo tendo esse tracejado contínuo aqui em cima, né? Que seria aplicado no LED. Então vocês podem ver aqui um resultado prático, né? Em roxo aqui a ondulação do barramento, aqui em verde é a ondulação desse conversor PC, e em azul aqui é a tensão de saída, a tensão aplicada nos LEDs, né? Com uma ondulação bem menor. Se a gente for comparar, né, essas quatro soluções, né, a gente tem essa tabelinha aqui, né, com vários quesitos, né, com relação à redução de capacitância, né, o estágio único é ruim, né, o capacitor vai ser grande, múltiplos estágios independentes seria ótima, né, porque eu consigo pelo controle só do conversor de saída compensar o ripple. E as duas últimas soluções ali, de integrados e cascata otimizada, seria boa, né? Custo e número de componentes. No caso do estágio único é a melhor solução, né? Estágios independentes seria alto, e também no processamento
parcial aqui é alto, e médio no caso dos integrados, né? Porque eu teria como compartilhar as chaves ativas, né? No caso do rendimento do conversor, né? Alta para média no single stage, média para baixa no estágios independentes, baixa na integração e alta na cascata otimizada. Tá? E assim vai indo aí todos esses fatores aí que a gente pode comparar. Tá? Esse trabalho aí a gente acabou publicando, né, toda essa comparação na Industrial Electronics Magazine, né, que é a magazine ali da Industrial Electronics, com toda essa comparação desses métodos, né, a gente chamou aqui de Matching LED and Driver Lifespans, né, seriam casando a vida útil do driver com o LED, né, que é uma revisão de técnicas diferentes. Então a gente revisou todas essas técnicas, né, e chegou ali naquelas conclusões ali que eu mostrei para vocês, né. Então, pessoal, para concluir aí, né, para finalizar essa revisão, como eu falei, extremamente rápida, né. Primeiramente, né, os LEDs já comprovaram ser mais eficientes em várias aplicações em sistemas de iluminação. Tá? Eu não quis ser tão incisivo e dizer que o LED já dominou todos os mercados de iluminação, porque não chegam a ser todos, né? Mas grande parte já dominaram, pelo menos os maiores mercados, né? Iluminação de interiores, iluminação industrial, né? Iluminação pública, tudo isso aí, basicamente a gente só vê LED hoje em dia, né? A gente viu aí, né, que as características elétricas do LED, elas definem os desafios a serem superados, né? Principalmente com relação à vida útil dos drivers, né? Mais especificamente falando dos capacitores de barramento. O projeto térmico ele é essencial para não comprometer as vantagens dos LEDs, né? A gente viu isso aí, quão importante é esse projeto térmico, né? E quando a gente vai escolher uma topologia aí para alimentação dos LEDs, a gente tem que levar em consideração vários fatores, né? O custo, a vida útil, o rendimento do conversor, dinâmica do controle, né? A gente precisa analisar vários fatores aí para chegar na solução mais adequada. Tá, pessoal? Então, da minha parte, né, era isso aí, fiz um repasse aí bem rápido na literatura, né, mas é justamente para dar para vocês aí um embasamento inicial, né, que eu espero agora que com os seminários que a gente vai ter, né, a gente consiga aí incrementar bastante essa parte básica, tá certo? Comentários, perguntas, o que vocês me contam aí? Parar a gravação aqui.